Saravá a todos os orixás. Oi, salve Umbanda, vamos saudar as 7 linhas dos orixás. De Nanã, até porque dia 26 foi o dia dela, né? É até uma forma de poder homenageá-la. E eu descobri também que no dia 26, não sei se foi coincidência, mas eu não acredito em coincidência, que no dia 26, que é o dia de Nanã, também é o dia mundial do mangue. Interessante, Olha, né? Então é uma coisa... bem interessante, que a senhora, para quem não sabe, né, ela é a senhora dos pântanos, dos mangues, né, do lodo, pertence a Nanã. Então, Muito pessoal, vou bom. pedir para que todos encontrem uma posição confortável. Aproveite o máximo, sinta o abraço e o colo dessa avó tão querida, né? Vou pedir para que você feche os olhos e tome uma respiração bem profunda. O máximo que você conseguir. E ao exalar lentamente, vai relaxando. Aproveite esse momento. Esse momento é único, é só seu. Tome mais uma respiração bem profunda. E relaxe os seus ombros, relaxe o seu pescoço, relaxe a sua face, seus olhos e tome mais uma respiração bem profunda. O máximo que você conseguir. E ao exalar lentamente, relaxe o seu tórax, seus braços, suas mãos e dedos. E tome mais uma respiração bem profunda. Aproveite esse momento. Relaxe o seu abdômen. Relaxe suas pernas. Relaxe os seus pés. E se houver alguma parte tensa, vai relaxando. Aproveite. Tome mais uma respiração. E ao exalar lentamente, visualize uma luz lilás. Deixe que essa luz vá se aproximando de você e que ela possa, nesse momento, te envolver. Tome mais uma respiração. Deixe que essa luz invada o ambiente que você se encontra, invada o seu lar, seu trabalho. E tome mais uma respiração bem profunda. E eu vou pedir para que você, nesse momento, visualize um lindo lago. E para quem fez a vivência, pode ser esse aí mesmo. Para quem não o fez, pode ser qualquer um que vinha à sua mente, mas um lago de águas cristalinas e rasas. Tome mais uma respiração bem profunda. Peço licença ao Pai João da Mata, para que possamos formar a nossa egrégora em torno desse lago. Cada um ao seu tempo. Deixe que essa luz possa acompanhar cada um. Mais uma respiração bem profunda e vamos dando mão uns aos outros nesse momento único e mágico. Eu vou pedir para que, ao formar a nossa egrégora, em torno desse lago, que a água é muito rasa, que mal pode cobrir os nossos pés. Eu vou pedir para que cada um dê um passo à frente e entre na beira desse lago. Imagine que essa água só vai cobrir o pé de cada um. Tome uma respiração bem profunda e sinta a maciez desse barro
em que você, nesse momento, está pisando. O significado do barro é o início de tudo, é o começo. Tome uma respiração bem profunda. Nesse lugar você tem a oportunidade de se renovar, de se transformar. Aproveite. Aproveite a força de Nanâmboroquê, que essa luz lilás possa percorrer o seu corpo e ao centro desse largo, a união de todos dessa egrégora se forma uma linda torre com a luz lilás ligando o lago ao sagrado. Olhe para essa luz, para essa torre e deposite ali todos os seus agradecimentos, todos os seus pedidos, ou talvez alguma coisa que você gostaria de dividir com a mamãe. Tome uma respiração bem profunda e deixe seus sentimentos negativos nesse local, deixe as suas angústias, seus medos, dores, doenças e se recomponha com alegria, com coragem, com saúde, com pensamentos positivos, com autoestima. Respire essa luz, luz de renovação e de transformação. Tome mais uma respiração bem profunda e deixe que essa luz aumente ainda mais em cada um. Deixe que essa luz lilás, essa energia comece a te abraçar, como nesse momento ela quisesse te dizer algo. Tome uma respiração bem profunda. E talvez essa luz, emanando a força de Nanâmboroquê, ela quer dizer a você da importância que você tem, do quanto você é importante. Tome uma respiração bem profunda. Talvez não possamos fazer um novo começo, mas tenha a certeza que podemos fazer um novo final. E é com esse momento de transformação e de renovação que eu peço para que você, nesse momento, receba toda essa energia que está sendo emanada para cada um. Permaneça com os olhos fechados, imaginando a luz que liga a esse lago ao sagrado, enquanto o Rogério faz a nossa abertura e a nossa oração. Diante desse mesmo lago, onde a luz dessa orixá maravilhosa reflete e chega a cada um de nós, unidos por um mesmo propósito, rogamos ao Divino Criador, ao Pai da infinita bondade e de amor, pedindo que nos envolva sob a sua luz, pedindo que guie os nossos pensamentos, que abra os nossos entendimentos, os caminhos do nosso entendimento. Que Pai João da Mata, juntamente com sua legião de trabalhadores, que Ele esteja conosco, nos fazendo ter o discernimento necessário para o nosso tempo, para o nosso caminhar,
rumo à nossa evolução moral e espiritual. Pedimos a Pai Oxalá que conduza os nossos passos com bastante sabedoria, fé, clareza, para que a gente possa compreender os mistérios sagrados e os ensinamentos da nossa querida Umbanda, sempre, sempre com muita humildade e reverência. Nossa Mãe Iemanjá possa lavar a nossa mente, o nosso coração, para que eles estejam limpos e prontos para acolher os conhecimentos que Pai João da Mata traz a cada um de nós. E Pai Xangô nos conceda o discernimento, a balança para julgar com justiça e buscar sempre a verdade nos nossos estudos, nas nossas práticas, e aprendemos todas as semanas. Que Mãe Oxum aqueça o nosso coração com bastante amor, com bastante equilíbrio, para que todos nós possamos compreender e expressar a caridade e o cuidado com todos aqueles que cruzam nossos caminhos. Que Pai Ogum fortaleça nossa mente, para que a gente possa vencer as barreiras da ignorância, e seguir firme no nosso propósito de crescimento moral e espiritual. Que Pai Obaluaê purifique o nosso espírito e traga fé, força necessária para a gente transmutar, para que a gente possa ultrapassar as nossas limitações com esses aprendizados e com a nossa evolução. Que Pai Oxóssi, diante de toda a sua fartura, diante de toda a sua perspicácia e paciência, nos banhe com essa mesma paciência, sabendo que muitas vezes os nossos caminhos, apesar de serem os mesmos, estão em momentos diferentes. E que possamos ter, então, essa paciência, para que a gente possa chegar todos nos mesmos caminhos. Que Nana Buruquê nos abençoe com a sua paciência também infinita, com a sua transformação, para que a gente possa ter a serenidade ao trilhar os nossos caminhos, as nossas missões, estudando sobre espiritualidade, que Pai João da Mata nos traz. Que nossa Mãe Ansã ilumine os nossos caminhos com seus ventos e tempestades libertadores, afastando de todos nós todo e qualquer medo, dúvida, que possa atrapalhar, que possa escurecer a nossa trajetória. Que todos os orixás, guias e protetores espirituais, que nosso Mestre Jesus possam receber a nossa gratidão, porque eles nos acompanham nessa caminhada e certamente eles nos amparam e vão nos orientando passo a passo. Que cada dia dos nossos estudos seja um encontro com muita luz. Luz do saber, luz do amor divino. E que sejamos sempre instrumentos de caridade e bondade. Preceitos que devem ser seguidos dentro da nossa querida Umbanda. Que todos aqueles familiares, amigos de cada um de nós, que eventualmente encontram-se em camas dos hospitais, em suas casas enfermos, recebam as bênçãos de cura, sem que a gente atrapalhe as provas de cada um, sem que a gente carregue o karma alheio
e, acima de tudo, respeite a vontade de Deus. Mas, acima de tudo, eu quero agradecer hoje as bênçãos alcançadas na última semana das nossas orações. Agradecer a Linha do Oriente, a Dr. Carlos, Dr. Bezerra de Menezes, a José de Arimateia, São João Batista, todos, espíritos, enfermeiros, médicos do espaço, que auxiliaram na nossa corrente na semana passada, e que, graças ao merecimento de todos, a gente vê a evolução, tudo aquilo que deu certo, graças às nossas orações. Que os nossos guias e protetores estejam conosco nesse momento, nos dando o auxílio necessário para mais uma noite de estudos. E que os nossos mensageiros de luz possam trazer esses irmãozinhos que também estão na senda do progresso, para que possam participar conosco e recebendo a luz de Deus, a luz de todos os orixás. Que assim seja e assim será. Lentamente, tome uma respiração mais profunda, mexam seus pés, mexam as suas pernas, movimentem lentamente os seus dedos, as mãos. Muito bem, uma balançada no pescoço, abram seus olhos e vão voltando para aqui e para o agora. Muito bem. Muito bem, todos tranquilos? Voltaram? Muito bom. E bom, ótimo, boa noite aí a Tatiana, quem mais está aqui com a gente? Tatiana está aqui, Tânia, bom, acho que o Serginho que entrou aqui depois também. Bom, sejam Boa noite. Bem-vindos. Boa noite, boa noite. Eduarda, que chegou agora também. Cida, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, gente. Vamos para os nossos estudos aqui. Eu estava dando uma olhada, não consultei o Jorge, né? Jorge, não sei, me desculpa aí, mas eu estava olhando algumas datas aqui. Ô, Roger. Vamos deixar numa primeira ideia para nós fazermos a nossa formatura no dia 20 de setembro. Isso será um sábado. Então, o que é muito importante para todos nós? Porque eu sei que tem pessoas que estão aqui que trabalham nos seus centros ao sábado. Eu não sei se são todos os sábados, se é um sábado a cada 15 dias. Então, nós vamos deixar como primeira ideia dia 20. Por quê? Porque eu sei que a maioria dos centros, no dia 27, vai ter gira de Cosme e Damião. Como esse ano, o Cosme vai cair praticamente naquele final de semana, né? Então, muitos centros vão fazer a sua festa no dia 27 de setembro. Então, eu vou pedir para que vocês olhem, analisem, conversem com os seus dirigentes espirituais. Se nós, né, concluirmos que é possível, no dia 20, que é uma semana antes da semana de Cosme, nós fazemos. Se eventualmente a gente vê que não vai dar certo, a gente deixa ali para o comecinho de outubro, então, passando as festas aí de Cosme e fazemos a nossa formatura. Combinado assim? Pode ser? Combinadíssimo. Maravilha. Então, fica essa data, não quer dizer que ela está certa, porque vai depender aí do retorno de vocês. Mas vamos construindo isso aí no decorrer da semana, tá bom? Muito bem, vamos lá, vamos falar aqui um pouco. Hoje nós vamos entrar dentro ainda, né, da parte de fundamentos, dentro daquilo que a gente já iniciou de trabalho propriamente dito, ritos e fundamentos, né, dentro da Umbanda. Nós vamos estar falando hoje sobre o sal grosso, o fundamento disso, por que utilizamos, de que forma utilizamos, lembrando sempre que aqui tudo que é colocado é com base na maioria das doutrinas que a gente vai encontrar.
cada casa tem a sua especificidade, tem a forma da qual o seu dirigente ou a sua dirigente espiritual conduz, explica, e é o deles que vocês têm que seguir, porque é o deles, né, dentro da casa, da casa de vocês, é o que prevalece, é aquilo que vem dando certo, tá bom? Mas aqui é um compilado do que a maioria das doutrinas, a maioria das casas praticam aí de norte a sul do país. Então, vamos lá, vamos falar sobre, então, o sal grosso. O sal grosso, ele constitui, como está bem aí dito, um elemento de neutralização energética, né? O uso desse sal grosso, ele ajuda a captar e destruir as energias deletérias, as energias negativas. O banho de sal grosso, ele pode ser, e ele é tão poderoso, que ele pode dissipar até mesmo as energias positivas. Ele pode até dissipar, tá? O sal grosso, para quem talvez não tenha conhecimento, ele não é utilizado somente na prática da Umbanda, né? Nós temos outras religiões que utilizam muito o sal grosso também. Dentre elas, dentro do segmento evangélico, por exemplo, a Igreja Universal utiliza o sal grosso também. Eles fazem uma vez por ano, se eu não estiver enganado, é um caminho, né, repleto de sal grosso, e é um descarrego. Eles chamam, o nome que eles colocam lá, inclusive, é um descarrego, e fazem com que os seus fiéis passem por cima daquela cama, daquele tapete de sal grosso, né? Então, você vai ter em algumas igrejas evangélicas que também trabalham com isso, e algumas outras que também vão recomendar o próprio banho de sal grosso, tá? O sal grosso que a gente mais utiliza, vamos colocar assim, é aquele sal grosso, eu não sei se vocês já viram, não é o sal grosso que a gente compra para churrasco, porque aquele que é para churrasco, ele já tem adição de iodo. Ele é um sal grosso diferente, ele é um sal grosso com os grânulos muito maiores, assim, é um sal grosso que os animais, os gados, né, geralmente comem, tá? Então, ele é livre de iodo. Em qualquer casa de artigo religioso, de Umbanda, se você chegar lá e falar, eu queria sal, né, um punhadinho de sal grosso, ele vai te vender aquele sal, são umas pedras maiores, e ele é sem iodo. É um sal mais puro, vamos dizer assim, tá? Então, porém, na falta desse, não tenho esse, eu só tenho aquele lá de churrasco, utilize, sem problema nenhum, tá bom? Ele vai gerar o efeito. A gente dá preferência pelo outro por conta do iodo, principalmente. É importante a gente entender como é que funciona o sal grosso, porque, como eu falei no início, ele é um elemento de neutralização energética. Então, geralmente, quando a gente recomenda, né, para alguém tomar um banho de sal grosso, necessariamente ele tem que ser feito junto assim, né, na sequência, imediatamente após esse banho, um banho de ervas, tá? Ou um banho de açúcar, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas o banho de ervas é necessário. Por quê? Porque como ele tem um agente bastante forte, né, de neutralizar todo e qualquer tipo de energia, ele vai também neutralizar, de certa forma, as suas próprias energias positivas que estão ali com você. Então, é importante que você, na sequência desse banho de sal grosso, você utilize esse banho de ervas para recompor, principalmente, as suas energias aqui positivas, tá bom? Além do banho de sal grosso, você pode utilizar ele de outras formas também, tá? Como, por exemplo, ele pode ser utilizado sem contraindicação nenhuma,
mais próximo a passagens, atrás da porta principal de entrada, ou atrás da porta dos quartos, né, onde vocês podem dormir, ou até mesmo debaixo da cama. Porém, debaixo da cama, a gente só tem que lembrar que esse copo ele vai ter que ficar na altura do nosso umbigo, do nosso chakra umbilical. E por que isso? Porque é através do chakra umbilical é que nós captamos as energias deletérias, nós puxamos as energias mais pesadas e que podem, de alguma forma, energias mais densas que podem nos atrapalhar. Por isso que é recomendado, por exemplo, para aqueles que têm uma sensibilidade um pouco maior quando vão ao cemitério, a gente recomenda que coloque no umbigo, dentro do umbigo mesmo, ou uma pedrinha, né, de quartzo branco, uma pedrinha bem pequenininha, você fecha ali com um esparadrapo, uma fita, alguma coisinha, ou algodão, você enrola o algodão, coloca dentro do umbigo e também coloca essa fita. Às vezes você vai numa festa, às vezes você vai em algum lugar, você quer se proteger dessas energias, faça a mesma coisa, você coloca ali, né, uma pedrinha de quartzo, ou então um algodão e fecha ali, quando você voltar, você vai e tira. Então, para a utilização do sal grosso debaixo da cama, a gente recomenda para não deixar na altura, nunca na altura da cabeça, mas do chakra umbilical, ali no meio, praticamente, onde você vai estar deitado. Por quê? Porque ele vai, eventualmente, qualquer energia que estiver ligada ali no chakra umbilical, ele vai puxar para dentro daquele copo com sal. Ele vai retirar aquilo lá, tá? Ele atrai, ele dissipa essa energia deletéria, essa energia mais negativa, né, impedindo que elas se fixem em nós, ou, se você deixar atrás da porta, colocar atrás da porta do seu quarto, que essas energias se dissipem e fiquem nos ambientes também. E como que a gente pode fazer isso? De forma bastante simples. Nós vamos pegar um copo de vidro, vamos completar ali com 1/3 desse copo de sal grosso, você vai adicionar água até atingir lá os 2/3, o espaço do copo, né, 1/3 até a borda, ele fica vazio, fica sem nada. E aí você coloca naquele lugar desejado, ou atrás da porta de entrada, ou atrás da porta do quarto, ou até mesmo debaixo da cama. Vocês vão reparar que no decorrer do tempo haverá uma tendência, a depender, né, da quantidade de energia que esteja acumulada naquele ambiente, você vai ver que há uma tendência dele transbordar o sal. Ele vai acumulando, 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 ele começa a transbordar, ele passa, sai realmente do copo. Por isso que a gente pede para o último terço, né, do copo, sem completar com água, vazio, justamente para que possa ter se houver alguma coisa ali dentro desse ambiente, ele vai ser descarregado dessa forma, ele vai colocar para baixo ali todas essas energias. Rogério, você pode repetir a quantidade aí do copo para mim, por favor? Claro, claro. Você vai pegar um copo, vai colocar 1/3 desse copo com sal grosso. O segundo terço, você completa com água. E o último terço, você deixa vazio, sem nada. Não põe água, não deixa ali. Tá bom? Porque ele vai crescer, vai transbordar, ele vai puxar toda essa energia e você vai ver o que vai acontecer com o copo. Tá? Ele transborda realmente. Tá bom? Obrigado. Nada. Então, você pode utilizar dessas formas. No caso debaixo da cama, a gente só pede para não estender, tá? Então, faça no máximo 3 vezes, né? 3 semanas. A gente fala 21 dias. Depois de 21 dias, tira, né? E deixa só no ambiente, tá bom? O que mais aqui que nós podemos... importante, vai observando também o copo diariamente, tá? Colocou lá no seu espaço, diariamente dá uma olhadinha, vê como é que ele está, mas se tiver, né, uma quantidade de energia deletéria nesse ambiente, ele vai, como se fosse ferver, ele vai sair, né, pelo copo ali, como se tivesse adicionado um sal de fruta ali naquele copo, ele transborda, isso pode ocorrer mesmo, e se isso ocorrer, você retira esse copo, lave numa água corrente para ir embora, né, depois
coloca novamente, faz a mesma medida e repita essa operação, enquanto esse copo não parar de transbordar, tá bom? Isso é importante, tá? Que mais que a gente pode colocar? Onde que a gente utiliza o sal também aqui? Embaixo da cama, como eu coloquei, na entrada da casa. Na entrada da casa, lá na entrada da casa, é bastante recomendado que a gente deixe lá um copo com água, né, um pouco de sal grosso, na entrada das nossas casas, literalmente, né? Não somente para cortar o fluxo negativo de energia, tá, gente? Mas principalmente para utilizarmos aí como meio de descarrego antes de nós entrarmos na nossa casa. Para quem mora em casa que tem um quintal de entrada, deixa lá no quintalzinho, lá na frente, tá? No momento que vocês passam ali, vocês já estão descarregando essas energias deletérias que vocês trazem da rua. Para aqueles que moram em apartamento, deixa atrás da entrada, da primeira porta que você vai entrar, né? Saiu do elevador, entrou lá na sua casa, já deixa ali um copinho com sal. Se você tiver um enfeite na porta ali do seu hall ali de entrada, deixa esse copinho com sal ali também, né? Ele vai tirando aquela energia no momento que você vai entrar na sua casa, tá bom? Justamente para que a gente, né, o objetivo é esse, é não entrarmos com nenhuma companhia ou energia indesejada, tá bom? É muito bom para o nosso descarrego aí no dia a dia. Muitas vezes, né, a gente tem que entender que a gente acaba até sentindo, até percebendo realmente, e no final lá do dia a gente está um pouco carregado negativamente, né? Então, essas cargas, elas podem ser somente energias mais pesadas, né, mais carregadas, né? Mas também a gente pode entender e sabemos, né, somos médicos, temos discernimento para isso, que às vezes um espírito ali sofredor, né, ou até mesmo obsessor pode estar acompanhando a gente ali. E esse fato de você ter o sal ali, né, colocado ele ali, sempre lembrando a vocês, dê intenção. Então, quando você coloca o copo de sal onde for, dê intenção, né, já coloque ali que aquilo é para trazer proteção para você, descarregar, né, te desvencilhar de qualquer espírito malfazejo, sofredor, o que for, tá? Então, depois de um dia bastante pesado de serviço, ou às vezes numa visita de alguém né, na sua casa, que você sabe que a pessoa não tem uma energia muito boa, isso já vai ficando ali, descarregando. Às vezes, quando a gente vai no hospital, o fato da gente ir no hospital, ou às vezes no funeral, também, né, a gente volta ali para casa, então isso deixa ali na porta de entrada, tá? Então, faz isso, coloca esse copinho de água também, que vocês possam deixar ali, efetivamente, toda e qualquer energia. O que eu também recomendo bastante, dentro do sal grosso ainda, isso daqui é para todos, principalmente quem trabalha, tá? Para quem trabalha também. Nós, quando vamos a um cemitério ou quando vamos a um hospital, como nós estamos em desenvolvimento mediúnico ali naquele instante, né? Porque somos médios 24 horas por dia, mas como a gente trabalha, o nosso campo ele é muito mais aberto, a gente tem mais sensibilidade. Então, às vezes, quando você vai no hospital, ou às vezes você vai no funeral de alguém, recomenda-se você já deixar, ou às vezes até um trabalho dentro do cemitério, tá? Recomenda-se você deixar ali na porta da sua entrada, principalmente para quem mora em casa, então ali no portão, um copo com 3 punhados ali de sal ali dentro, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai até a calçada, de costas para a rua, você vai segurar esse copo com a mão direita, então esse copo com água e 3 punhados de sal com a mão direita, e vai jogar sobre o seu ombro esquerdo, virado, né, de costas para a rua, joga sobre o seu ombro esquerdo, tá bom? E ali você, então, saúda Exu, né? Você fala, Laro Exu, Exu Mojubá, né? Para aí pede que Exu remova ali toda e qualquer carga indesejada, tá bom? E aí você entra na sua casa, sem olhar para trás, né? Bata ali os pés ali no chão antes de entrar, e vai, né? Entrou na sua casa, fique tranquilo e fique em paz aqui.
Deixa eu ver aqui, vamos ver. Solange, orientação para quem trabalha em hospital. Muito bem, Solange. A nossa orientação aqui é a seguinte. Ou você, porque como você tem plantões, eu imagino que você tem aqueles plantões a cada dois dias, provavelmente, né? A cada 24 horas. Nesses momentos, para você que tem uma mediunidade e que tem uma sensibilidade maior, que se você percebe que de alguma forma mexe com a sua energia, coloca um algodãozinho no seu umbigo e vai trabalhando. Como eu disse aqui, coloca o algodão no umbigo, fecha ele ali com um microporo, né, uma fita ali, e vai trabalhando. No dia seguinte, chegou em casa, tira, toma seu banho. É isso mesmo que eu faço, tá certo. É isso aí. Quando não for algodão, coloca uma pedrinha pequenininha de quartzo branco, que também resolve bastante. E naqueles dias que você acha que nem isso, né, deu conta, que você chegou bastante cansada, né, carregada energeticamente, faça o que eu comentei, né? Deixa ali uma aguinha de sal, toma um banho de ervas depois, né, e se recupera disso. Mas para você que trabalha, eu diria o seguinte, deixe um copo desse preparado dentro da sua casa, viu? Dentro da sua casa, tá bom? 1/3 de água, 1/3 lá de sal, e deixe ele lá na porta de entrada, eu acho que é bastante interessante para você. Eu troco a cada 7 bom? dias, tá correto? Ótimo. Então você já deixa, né? Sim, já deixo, já. Tá correto. Pode Já deixar lá Já e deixo a pode espada trocar. de São Jorge, eu deixo a espada de São Jorge e deixo o copo com água e sal atrás da porta. Muito bem. Perfeito. É isso aí. Pode ficar tranquilo, Tá está bem certo. protegido. É que eu tô no trânsito, é por isso que eu tô assim, falando. Fique Rogério, tranquila. a Solange é muito Tranquila. macumbeira, cara. Ela é muito macumbeira. Ela é muito macumbeira. Você Ela já sabe tudo, Júnior. Você sabe que meu umbigo ele tá todo ferido, porque o dia que eu não tampo meu umbigo, eu chego em casa acabada. É. Mas eu tenho que tampar, senão eu pego tudo, absorvo tudo. É. Por isso coloca o algodão, que machuca menos, né? Coloca uma fitinha de microporo ali, que também pode tirar, não machuca tanto. Tá bom? Tá bom, padrinho. Diga, Mas Marlene. eu já tentei de tudo, mas tá tudo certo, não tem problema não. O importante é estar protegida. Depois a gente põe um olhinho e tá tudo certo. Tá bom. Diga, Marlene. Viu? É recomendável, uma vez aprendi isso aqui, eu nem me lembro, que quando a gente entra no cemitério ou a gente entra no hospital, que a gente peça licença, porque né, Sim. como a gente entra na casa de uma pessoa também, mentalmente a gente pede licença. E no cemitério eu ouvi falar também que você tem que sair de costa, é verdade isso? Também. É verdade, sim. Você entra ali de frente, você saúda. Antes de cruzar o portão de entrada, você saúda ali Ogum Megê. A hora que você cruza o portão, você saúda Exus e Pombagiras, e já na sequência, Obaluayê e Omolu. A hora que você sai, você pode chegar até o portão, no momento que você vai cruzar, você repete tudo de novo. Agradece Obaluayê e Omolu, agradece Exu e Pombagira, e quando você cruzar para fora, agradece Ogum Megê. Se vocês fizerem isso, gente, posso garantir para vocês, se vocês fizerem isso na entrada, eu garanto para vocês que vocês não vão passar mal. Para quem tem um pouco mais de sensibilidade, e eu falo por mim, tá? Porque cemitério é uma coisa que me deixa um pouco assim, injuriado, para falar a verdade. Eu não fico bem. Então, quando eu saúdo e peço, né, proteção ali no momento que eu estou entrando, parece que é uma força adicional que me vem, assim, absurda. Né? E aí, eu tranquilo, fico, se tiver que fazer oração, eu vou fazer oração, para mim não tem problema nenhum. Né? E saio agradecendo e fico muito bem. Porque o hospital também, né? Tem uma infinidade de coisas. Hospital, pelo menos para o Baluayê e para as almas benditas. Vou entrar, só pede licença, peço licença, proteção que é Pai Obaluayê, as almas benditas, para que eu possa entrar e ficar bem.
Tá bom, obrigado. Ah, essas coisas são muito importantes, gente. Ela tem um lado espiritual, mas ela tem um lado psicológico muito grande. Ela nos fortalece mesmo, tá? Do ponto de vista... Porque uma vez que a gente estiver fortalecido psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente a gente está expandido, tá? Fortalecido. Não tem nada que vai, né, nos atrapalhar. Por isso a importância da gente falar, da gente pedir e sentir essa vibração, porque aí emocionalmente você está bem, você vai entrar e nada vai te acontecer. Muito bem. Então essa é uma outra forma também, como eu disse, né, de você chegar e com a mão direita jogar sobre o ombro esquerdo, e ali você, então, saúda Exu e pede para que seja removido toda e qualquer carga ou energia negativa. Uma outra forma de você utilizar o sal também é através de uma decoração, né, que é vamos dizer assim, uma mironga, né, uma espécie de um vasinho ali transparente, que eu até coloquei aqui, ó, tá vendo? São vasinhos que você pode enfeitar, que você pode decorar. Se for recomendado por uma entidade, melhor, porque ela vai dar até alguns elementos que você pode colocar ali, que faz parte dessa mironga dela. Mas, via de regra, você pode fazer uma decoração ali, colocar pimenta, né, 7 pimentas, ou uma quantidade maior, um olho de boi, como está aqui, ó, anis estrelado. Então, aí você vê como que são tudo elementos muito importantes aí de energia, né? Os canelas em pau aqui, ó, tá vendo? Emanam energia. Então, ele suga aquela energia deletéria e, ao mesmo tempo, ele está renovando essa mesma energia no local. Então, esses aqui você pode deixar dentro de casa, na porta da entrada da sua casa também você pode deixar. Né? Então, são amuletos, vamos dizer assim, que vão ter o mesmo efeito, desde que intencionados para isso. Terminou, fez ali, coloca, né, faz uma prece, faz uma oração, intenciona isso que é justamente para que tenha esse efeito, para que ele possa agir dessa forma, e até para que você sinta que realmente ele vem trabalhando dessa forma também, tá bom? Banhos de sal grosso, utilizado popularmente aí, né, até por quem não é um bandista, gente, né? A gente sabe muito bem, é igual pular 7 ondinhas do mar, né? Todo mundo pula, mas ninguém fala que é um bandista, né? E ninguém lembra que vem da Umbanda, vem do Candomblé, esse ritual. O banho de sal grosso é a mesma coisa. Você vai ver gente das mais diversas religiões que vai falar, tomar um banho de sal grosso para dar uma limpada, né? Tirar um pouco dessa energia negativa. O banho de sal grosso ele é popular e ele realmente remove, né, essas cargas negativas que a gente acaba acumulando. Como a gente recomenda, como a maioria das pessoas recomendam fazer, né, esse banho de sal grosso? Então, você vai pegar lá uma caneca, vai colocar 7 punhadinhos de sal grosso, e é pouco, é um punhadinho mesmo, porque senão você vai sair de lá parecendo um bacalhau, né? Pronto para salgado lá para o dia seguinte. Então, 7 punhadinhos ali de sal grosso é o suficiente. Adiciona ali uma água morna, né, ou a própria água quente do próprio chuveiro. Aí você dá uma mexida e você vai ver que esse sal ele começa a dissolver ali, né? E dissolve ele o máximo possível, até para não ficar na sua pele grudado ali depois. E quem tem uma pele um pouco mais sensível pode causar até alguma queimaçãozinha assim pequena. Após você tomar o seu banho de higiene normal, você vai jogar, né, essa solução aí no corpo, né, dessa água com sal, do pescoço para baixo, dando preferência para a área central do corpo, né? Tanto aqui na parte da frente, por quê? Porque aqui são chakras. É aqui que nós vamos ter que liberar as energias acumuladas, nos chakras. Então, você vai concentrar esse banho aqui no chakra e também no centro, no lado aqui das costas. Sobrou esse banho, você vem e joga no seu humeral esquerdo aqui, ó, né? Onde a gente tem a maior conexão com qualquer entidade, seja ela obsessora ou os nossos guias e protetores que nos acompanham. Então, você tira essa energia negativa também sobre os ombros aí, tá bom? Banhe os ombros, tirem aqui da parte da frente, concentrem aqui, concentrem no centro, nas costas, mas tirem do ombro também, joguem aqui sobre o ombro também, tá bom? É importante vocês também banhar aqui os ombros, porque onde você vai ter uma concentração grande também de energia.
Jamais, jamais jogue o banho de sal grosso sobre a sua cabeça. Jamais. Tá? Não pode ser feito isso, ok? Por fim, o banho de sal grosso, ele dissipa todas as energias, como nós já vimos lá, né? Tanto as positivas quanto as negativas. Então, deixe imediatamente já uma caneca ali com um banho macerado, né, de ervas para você. Ou só de tapete de Oxalá, ou de um banho de manjericão, ou, de repente, o banho que a própria entidade, né, acabou recomendando, mas é importante que vocês deixem ali de nós. Por quê? Porque terminou de jogar esse banho, você vem e joga já esse banho com essa erva. Rogério, eu não tenho erva. Nossa, esqueci. E agora? Esqueci de pegar a erva, mas o meu banho de sal grosso está aqui, eu quero tomar. Ótimo. Você vai pegar, então, já que você não tem erva nenhuma ali, você vai pegar açúcar. Por quê? Porque o açúcar, ele recompõe a nossa energia, ele recompõe a defesa do nosso perispírito. Ele permite, de uma forma também bastante rápida, uma nova proteção energética para nós, tá? Que é a proteção, que são as energias principalmente dos Erês, tá? De Cosme e Damião ou de Ibeji. E aí, a partir daí, se forma, né, essa energia mais irradiada no nosso corpo. Então, ele não tem o sal grosso, ou melhor, não tenho erva, posso fazer com açúcar? Sim, dê preferência sempre para açúcar cristal ou aquele açúcar mascavo, tá? Ah, não tenho nenhum, nem outro, tá bom. Então, pega o refinado e põe lá 3, 5 ou 7 pitadinhas desse açúcar, tá bom? Ele não tem o mesmo efeito do banho de ervas, já deixo claro. Porém, para você não ficar desguarnecido de energia alguma, né, porque tomou aquele banho de sal grosso, você toma esse banho de açúcar, que ele já recompõe, ele já traz ali a energia de Beji para que você esteja protegido, tá bom? Isso é importantíssimo. Existe um banho de sal grosso, que às vezes é recomendado, que é um banho de descarrego muito forte que é feito, que é o banho de sal grosso com espada de São Jorge. Eles pedem para cortar a espada de São Jorge em 7 pedaços, aí coloca 7 punhados de sal grosso, e aí você toma esse banho. Rogério, eu tomei esse banho, tem uma erva lá dentro, e aí? Tá tudo certo? Não precisa tomar outro banho de erva? Não, precisa sim, tá bom? Vai precisar. Por que isso? Porque é um descarrego completo. E para somar ainda ao sal, nós temos a espada de São Jorge, a espada de Ogum, junto ali, né? Que ela corta toda e qualquer energia também, corta toda e qualquer presença de obsessor. Nós continuaremos ali abertos, expostos, sem energia alguma. Então, na sequência, tome sim um banho com uma erva, de preferência, ervas mornas, tá? Que nós vamos falar depois aí como é que funcionam essas ervas mornas. Vamos lá, chegamos aqui nas ervas. A Márcia pergunta, pode ser alfazema líquida? Pode ser, mas na mesma condição. Digamos que eu não tenho a erva alfazema, né? Os grãozinhos lá da alfazema. Posso fazer ela? Né? Pode. Mas o recomendado sempre é uma erva para você colocar. Por que a erva? Porque quando você pega a erva, e preferencialmente ervas frescas, né, que não são aquelas secas, ali você tem o prana, que é o sangue vegetal. Você tem o prana daquela erva. Então, quando você coloca aquela erva no banho, e você macera devagar, com movimentos leves, né, vai apertando as folhas, ela vai soltando aquele sumo, aquele prana, né, daquela erva. E ali é energia pura. Energia pura. E uma vez que você mistura ele na água, você coloca sobre o seu corpo aquele prana, aquele sangue vegetal, ele se espalha sobre nós também, aumenta demais
a nossa capacidade, né, de absorver essa boa energia, tá bom? Então, vamos lá. Uso de ervas. Também, né, gente? É de conhecimento da humanidade as qualidades das ervas, né, já usadas aí há milênios por diversos povos, diversas religiões, até quem não é religioso, né, sabe do poder que existe dentro das ervas, né, as suas principais funções, seja ela para rituais, seja para uso medicinal, uma coisa é incontestável. Todos nós acreditamos, sabemos, e a ciência já comprovou o quão importante, né, traz as suas funções aí, repito, para a área da medicina ou então para funções aí de rituais ou espiritual, vamos dizer assim, né? Isso já vem independente da parte ocidental, já os povos originários sempre se curaram física e espiritualmente através das ervas. Os povos africanos, a mesma coisa, né? Das eras mais rudimentares da humanidade, sempre se curou através da cura física, através das ervas, e na cura espiritual da mesma forma, né? Então, hoje é mais do que comprovado os benefícios que trazem as ervas. Na Umbanda, as ervas, elas para nós, né, elas acabam constituindo um importante fundamento, né? E ela faz parte do nosso fundamento. Não há Umbanda sem ervas, não existe, né? Ela é a base, é o alicerce, né, para quê? Para defumação, ela é o alicerce para um descarrego, ela é um alicerce para energização do nosso corpo e do nosso perispírito, ela é um alicerce para consagração de todos os elementos, ela é alicerce para batizados, para todo e qualquer ritual do Umbanda, as ervas são alicerces. E por que isso? Porque os espíritos que hoje incorporam, através de nós, que trabalham, são espíritos milenares, são espíritos que viveram tudo que eu disse para vocês lá atrás, né? Viveram, trouxeram experiências, trouxeram bagagens, e sabem o poder dessas ervas, e sabem os efeitos que ela causa. Então, é por isso que na Umbanda, repito, é fundamento, é base, é alicerce o trabalho com essas ervas. Já sabemos que os orixás possuem ervas específicas, de acordo com as suas atribuições. Isso a gente já viu, né? Quando nós falamos de cada um daqueles orixás, eu falava ali no finalzinho, naquele resumo, ervas, né, do orixá tal. Aí li ali para vocês, né? Então, a gente sabe que, de acordo com a atribuição de cada um desses orixás, determinadas ervas estão ligadas a eles. Então, a gente pode dizer que essas ervas desse determinado orixá trazem em si o seu axé. Então, se eu estou falando de uma espada de São Jorge, que ela é cortada, ela é colocada num banho, ele traz ali, no seu sumo, no seu prana, a vitalidade, a energia vital desse orixá. Então, eu sei que se eu tomar um banho com a erva de Ogum, não adianta eu tomar um banho com a erva de Ogum pensando que eu quero me acalmar, que eu quero me tranquilizar. Porque isso não vai ocorrer. É uma erva que traz a essência desse orixá, dessa energia imanente. Traz essa energia, então, é um guerreiro, é aquele que se movimenta, aquele que vai para a luta, aquele que... Então, não consigo me acalmar. A gente tem... Percebe? Ah, mas eu quero trazer para alguém que está depressivo. Ótimo. Ótimo, é o banho certo, vai dar movimento, igual banho de chuva, igual banho de herê, banho de criança. Para quem está depressivo, é excelente. É excelente, porque cria movimento, dá ânimo, a pessoa levanta. Para quem está sofrendo crise de ansiedade, uns banhos mais calmos.
né? A ansiedade ela vai estar muito próxima ali também da depressão, porque é uma oscilação, né? Aí você pode trabalhar um banho equilibrado ali, um banho de nanã. Então, eu quero explicar para vocês assim, cada banho, cada erva traz aquela essência, traz aquele axé referente àquele orixá. Muito bem. Quando nós desejamos, então, colocar uma pessoa ou um objeto na força daquele determinado orixá, nós podemos fazê-lo através do sumo, do prana, dessas ervas em forma de banho, em forma do amaci, em forma da consagração sobre aquele elemento, aquela base de elemento. Em consagrações de objeto, o que é uma consagração de objeto? Para quem não sabe, quando o pessoal vai para Aparecida do Norte, né, Nossa Senhora Aparecida, na Basílica, muita gente, vocês já viram lá no finalzinho da missa das 10, das 9, né, o padre fala assim, ó, levantem as suas carteiras de trabalho, chave do seu carro, documento do carro, seu documento para que eu possa abençoar. Essa abençoar é uma consagração, que ele está pegando uma água benta e consagrando os elementos que estão ali. Na Umbanda a mesma coisa, a gente consagra velas, a gente consagra imagens, a gente consagra diversos objetos que vão ser utilizados nos rituais, que são utilizados para as nossas proteções. Então, em consagrações desses objetos, vela, bebida, artigo de fumo, não interessa. Você usa o sumo daquelas ervas, daquele orixá, que você quer assentar sobre ele, né, sobre ele, o seu poder, né, sobre aquele objeto. Então, se eu quero uma imagem aqui de Oxalá, eu vou fazer uma consagração de Oxalá, eu vou colocar na água, macerar ali um tapete de Oxalá, né, o boldo, pode incluir o manjericão, que também pertence a Oxalá, macerei aquilo. Então, diante de um ritual, de uma reza, né, de umas orações, uma prece, algumas velas, você banha aquele instrumento, aquele objeto, para que ele fixe ali a força daquele orixá, assente ali o poder daquele orixá, tá? E isso vai se transformar num talismã, né, um talismã para emanar energia, literalmente emanar energia, tá bom? Solange, deixa eu voltar lá no banho que a Solange colocou aqui. Então, é melhor o açúcar e não a alfazema. E qual a diferença do sal grosso virgem e para que é utilizado esse virgem? Vamos lá. Voltando ali. Açúcar, o açúcar e a alfazema vão ter o mesmo efeito, tá bom? Eles substituem as ervas. É isso que vai acontecer. Não tenho ervas, eu utilizo um desses dois aqui. Se eu tenho erva, não utilizo esses dois, tá bom? A diferença do sal grosso virgem para o sal grosso comum é o iodo, é a presença do iodo. Se você comprar o sal para churrasco, nele vai conter iodo. Se você comprar o sal que o gado come, aquele sal que o gado costuma comer, ele é o sal virgem, é sem a presença de iodo. Certo? Então, dando continuidade aqui, perdão. Então, por isso tudo, não existe na nossa Umbanda um ritual que não dependa do uso da erva. Percebam como é importante a erva. A erva é fundamento da nossa Umbanda. Seja para o trabalho das entidades, que, né, às vezes elas pegam ervas também para trabalhar, para fazer descarrego, o que for, para fazer uma limpeza. Seja para trabalho, para defumação, na defumação você utiliza as ervas também, no batismo você utiliza as ervas também, ou qualquer outro fundamento ou sacramento da nossa religião, a utilização das ervas, ela sempre vai ocorrer. Não há Umbanda sem ervas. Não existe. Tá? Então, para vocês verem o poder, né, que existe dentro destas ervas. O que mais aqui? Um detalhe muito, muito importante. Vamos falar um pouquinho aqui. Ó. Ervas quentes, ervas mornas
e ervas frias, para a gente ter um pouquinho do entendimento aqui. Cada casa, pessoal, vai ter a sua própria doutrina, e eu repito, sempre respeitem aquilo que o seu dirigente, a sua dirigente espiritual determina, tá bom? Mas há uma recomendação de uma forma geral, principalmente para quem estudou muito sobre ervas e que já catalogou as diversas ervas aí que existem, né? E ele classifica essa diferença dessas ervas sempre da seguinte forma, né? Ervas quentes, que são ervas mais fortes, né? Que atuam de uma forma mais ostensiva, vamos dizer assim, né? Na energia, né? Numa forma mais agressiva, dentro do nosso perispírito, né? Ela tem um alto poder de limpeza, mas temos que tomar um pouco de cuidado, porque o seu uso constante, repetido, de forma excessiva, ela começa, ao invés de trazer um benefício, ela começa a trazer problema, ela começa a criar rompimentos, ela começa a criar buracos no nosso campo áurico, porque ela é muito forte, né? A essência, o prana, né, dessa erva, ele acaba sendo deletério. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então, elas devem ser usadas, sim, mas com uma certa moderação, tá? Se vocês quiserem depois, eu até tenho alguma coisa aí, pequeno, bastante resumido, mas eu vou passar para vocês, que é do Adriano Camargo, o herveiro. É o maior especialista de erva dentro da Umbanda, e que infelizmente nos deixou aí há 2, 3 meses atrás, acabou falecendo, né? Mas o Adriano, né, o herveiro, é o cara mais renomado dentro da nossa Umbanda, é o que catalogou praticamente todas as ervas que são utilizadas dentro dos trabalhos de Umbanda. Muito respeitado, um cara muito respeitado por todos os umbandistas, que é o que mais se aprofundou nesses estudos. Então, como ervas quentes aqui, que são mais agressivas, que, repito, devem ser usadas com moderação, mas devem ser usadas, elas são importantes, tá? Então, vou dar algumas delas aqui. O fumo, o bagaço de cana, casca de jurema preta, o guiné, a arruda, casca de alho, o angico, dandá, aquele dandá da costa, o beladona, aroeira, peregum, pimenta, losna, alpiste, cipó cruz, cânfora, folha de chorão, pinhão roxo, que é muito indicado para quebra de amarrações e magia negra. Uma observação, sal grosso, embora não seja erva, está enquadrado também aqui como se fosse quente, ok? Por isso que não pode tomar muito banho só de sal grosso, durante repetidas vezes. O que significa essas ervas quentes? Rogério, mas toda semana eu tomo, eu coloco lá guiné, arruda no meu banho, e eu coloco outras ervas. Tá bom. Se todas as outras ervas que você está colocando não são quentes, são mornas e frias, tá ótimo. Você pode tomar toda semana, mas você tem que manter o equilíbrio. O que não pode é tomar apenas de ervas quentes. Porque elas são, em um determinado momento, passam a ser danosas para a nossa proteção perispiritual, para a nossa proteção da nossa aura, propriamente dita. Tá bom? Ervas mornas, elas atuam de uma forma mais equilibrada, né? São mais equilibradoras de energia, enquanto as quentes são mais agressivas, é para quebrar alguma coisa de imediato, para limpar, para descarregar de uma forma mais profunda. As mornas, elas são mais equilibradoras. Elas atuam para nos equilibrar um pouco mais. Então, são ervas que não vão te agredir, né? Pelo contrário, elas atenuam os efeitos das energias deletérias, né? Os efeitos negativos, inclusive, das próprias outras ervas. Por isso que eu falei para você vai misturar, colocar uma quente e colocar uma morna, por exemplo. Porque ela vai atenuar a agressividade dessa quente, e as duas vão ter o mesmo efeito, né? O efeito potencial daquele orixá, do qual ela está vinculada.
Então, ela ajuda a reconstruir a nossa energia, o nosso campo astral, a nossa aura, né, o nosso campo magnético. E aí, quais são as ervas aqui mornas, por exemplo? Folha de manga, alecrim, a sálvia, alfazema, cipó caboclo, calêndula, macaca, samambaia, hortelã, pitanga, levante, manjericão, camomila, tapete de Oxalá, erva doce, macela do campo. Vocês percebem aqui? Se a gente tivesse que fazer aqui, ó, vou chutar aqui, tá? Mas se tivesse que fazer um banho aqui, por exemplo, de pretos velhos. Então, eu quero um banho um pouco mais forte aqui, de proteção, inclusive. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui fumo, por exemplo, tá? Colocaria arruda e guiné, 3 ervas quentes aqui, e já desceria para a morna aqui, ó. Já colocaria um alecrim, já colocaria uma sálvia e já colocaria um alfazema. Pronto, equilibrei. E traria uma 7ª erva, talvez aqui, das ervas frias, né? Pegaria uma dessas ervas frias aqui, por exemplo, a folha de café, e colocaria, e completaria minhas 7 ervas ali. 3 quentes, 3 mornas para equilibrar, e traria uma fria aqui para dar, para trazer aí melhorar meu campo energético, tá? Então vamos lá, vamos falar das ervas frias. Erva fria a gente chama, que são as ervas para usos específicos. Ervas que vão trazer energias para um determinado campo magnético. Tá? Então, as ervas frias, ela vai ter diferença em relação às ervas mornas e quentes. A quente a gente sabe que é para algo mais agressivo, a morna para equilibrar, independente do que for, você vai equilibrar. Agora, as frias, não. As frias, elas vão atuar, elas vão exercer, trazer energias em um determinado campo magnético que você queira trabalhar. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, ervas frias atratoras, né? Essas ervas frias atratoras aqui, para quem utiliza um pouco mais das práticas esotéricas, né? A erva atratora, para quem não está familiarizado aqui com o nome, são aquelas que vão atrair, né? Vão trazer determinadas situações para o nosso campo magnético. Então, quais são elas? A rosa vermelha, a rosa laranja, a artemísia, a malva, a amora, a maçã, a canela, a canelinha e cravo da Índia. São ervas de atração. São ervas daquilo que eu preciso me completar, que às vezes me está faltando. Eu atraio aquilo para mim. Tá? Por que vocês, principalmente as mulheres, né, quando passam com consulta com uma pombagira, ela fala, toma um banho de rosa vermelha. Se você está com um problema, por exemplo, né, no amor, no seu relacionamento, você sente que está meio frio, né? O que as pombagiras recomendam? Não, vai tomar um banho aí de rosa vermelha. Por quê? Porque ela quer que atraia aquela energia, que a rosa vermelha está ligada ao orixá Exu. E a pombagira é o lado feminino de Exu. Então, ela está trazendo aquela energia do movimento do amor, né? É a mironga dela, a energia dela. Então, é para você atrair mais esse lado sensual, o lado do amor, o lado da mulher, tá? Ervas frias, porém energéticas, né? Quais são as ervas frias energéticas aqui? O girassol. O girassol é excelente. A emburana, a própria folha do café, ou seja, são utilizados com o propósito de trazer, vamos dizer assim, um equilíbrio, estão mais relacionados com o nosso bem-estar físico, nosso bem-estar mental. Por isso que ela é energética, ela gera essa energia necessária para o nosso equilíbrio físico e mental.
Então, a folha de café, a guaraná, a jurubeba, nó de cachorro, né? Nó de cachorro também bastante utilizado. E aí você também, da mesma forma, cada erva daqui, gente, para vocês entenderem, não é que você vai pegar de forma aleatória e vai colocar. A nó de cachorro, por exemplo, a nó de cachorro é uma erva que também é utilizado para nanã, mas também é utilizado para Exu. Então, a gente tem que saber a combinação que nós vamos colocar, tá? Isso é importante. E dentro das ervas frias, nós temos as calmantes, né? Que seriam, vamos dizer assim, para conter um pouco a ansiedade, né? Para conter, às vezes, a síndrome do pânico, o medo, tudo isso são ervas que vão te auxiliar, vão te trazer essa tranquilidade, essa calma, né? É o capim-cidreira, a camomila também, né? O chá de camomila, o maracujá, o próprio abacaxi, melissa, valeriana, pêssego, a beterraba, a folha da beterraba, né? Principalmente, que a beterraba está muito ligada à nanã, então, que são calmantes, são aqueles tranquilizantes, aqueles que nos transformam, né? Então, também são ervas que a gente vai utilizar. Então, as ervas frias são aquelas não tão agressivas como as ervas quentes, né? Porém, os seus benefícios vão muito além de equilíbrio, como as ervas mornas. Elas vão, de fato, exercer uma atuação muito forte em determinado campo magnético que nós queremos mexer, que a gente vai querer trabalhar. Os médiuns lá da nossa casa, a gente está fazendo o desenvolvimento mediúnico aos sábados, né? Eu estou preparando, por exemplo, uma apostila com cada um dos orixás e os guias protetores, né? Guias e protetores que a gente trabalha dentro da nossa casa, e eu estou montando um banho com ervas quentes, mornas e frias, para que cada médium, no dia do trabalho, ele possa trazer aquela essência, aquele axé, aumentar o vínculo dele com esse orixá e, ao mesmo tempo, equilibrar esses banhos. Trazer o equilíbrio físico, mental no médium, trazer aquilo que é mais agressivo, que ele precisa na hora do trabalho, e aquele que, de certa forma, vai trabalhar o campo magnético dele após as giras também. Então, eu estou preparando essa apostila para a gente entregar, né? Então, todos os médiuns da nossa casa vão ter todos os banhos que, se eles quiserem seguir, eles vão seguir para tomar. Tá? Isso facilita muito, ajuda, porque prepara o médium para trabalhar, prepara o médium para se manter emocionalmente bem equilibrado e prepara o médium para restaurar o seu campo magnético, caso ele precise. Tá bom? Isso é muito bom, é muito importante. Então, isso daqui nós falamos aqui um pouco sobre as ervas, né? Você vê a importância que elas têm e não são aleatórias, né? São ervas, o seu trabalho, repito, depois eu vou achar, foi até a Audrey que nos encaminhou isso, eu salvei sobre o herveiro, né? Foi uma apostila que ela mandou e eu mando para vocês, eu coloco aqui, tá? Muito bem, defumação. Vamos entender aqui também, que é um grande, esse é outro fundamento da nossa querida Umbanda, né? Não há também Umbanda sem a defumação, né? Ela é essencial, né? Então, nós vamos entender o porquê que ela é tão essencial, né? O que de fato ela nos agrega. Então, a defumação é fundamento na Umbanda, e ela constitui, de fato, um elemento muito poderoso, que desagrega energias deletérias, desagrega, muitas vezes, desvencilha a relação espiritual de um obsessor. Ela é muito forte, Ela é capaz de dissolver, para vocês terem uma ideia, miasmas, né, astrais, que ficam ali grudados nas paredes em decorrência dos nossos pensamentos, das nossas palavras emitidas, né? Isso vai colando, né?
no ambiente onde a gente convive. E também larvas astrais, ela é muito forte, né? Então, somente dentro de uma combinação de ervas onde você pode utilizar para determinados fins. Então, essa fumaça que exala no momento da defumação, ela desagrega a energia negativa, né? Ela dissolve. E a brasa que existe nela ali, né, no momento que você está fazendo defumação, ela queima, ela extermina essa energia deletéria, né? Ela dissolve essa energia deletéria para que depois a gente possa trabalhar no campo áurico, trabalhar no campo energético daquele consulente, daquela pessoa qual foi defumada, ou no ambiente o qual foi defumado. No terreiro, a defumação ela é obrigatória, né? Mas, independente do terreiro, repito, você pode defumar sua casa, né, o seu ambiente de trabalho, do jeito que você puder e desde que seja permitido, né? Porque às vezes você está vindo de um prédio e tem a questão da fumaça, e tem aqueles detetores, né, de incêndio que pode ser acionado, então a gente tem que tomar um pouquinho só de cuidado em relação a isso, somente nos ambientes de trabalho. Mas nas residências, desde que você resida num lugar, né, que não tenha mais pessoas ali que possam se sentir incomodadas, dentro da sua casa você pode defumar. Então, esses são os elementos principais, né? Esse elemento ígneo, ele é muito importante. A defumação, ela não é algo também exclusivo, né, da Umbanda. Principalmente, aliás, praticamente em todas as religiões, com exceção das evangélicas, né, e de algumas protestantes, porque tem protestante que utiliza também, ela é utilizada né, muçulmano utiliza, judeu utiliza, os krishnas utilizam, o budismo utiliza, todas as religiões praticamente utilizam, porque sabem do poder, né, da defumação, sabem do poder da fumaça, daquele elemento ígneo do fogo, né, e o quanto ele é desagregador realmente de energias deletérias. A preparação, deixa eu colocar aqui, a gente tem algumas recomendações para quem, né, não conhece a defumação, mas é sempre importante, no momento que a gente vai fazer essa defumação, na nossa casa, ou no ambiente do qual a gente está querendo defumar, a gente sempre que firmar, né, primeiro ali uma vela para o Oxóssi, para os caboclos ali, antes de iniciar essa defumação, para que eles auxiliem, né, a nós ali, nesse momento, já que as ervas é algo muito próprio deles. Se você quiser pedir por Ossan também, peça por Ossan, que é o principal regente, né, das ervas, é o grande detentor das ervas, né? O Oxóssi acabou atribuindo algumas coisas de Ossan, mas, enfim, firme uma vela para esse orixá, para os caboclos, né, para que eles possam auxiliar ali na defumação. Uma outra prática bastante comum também é você fazer alguma oferta, né, nem que for um copo de água para as almas ali, né, ou um marafo para o povo da rua, no caso de Exus, os malandros, para que eles também auxiliem na tarefa, caso haja algum obsessor, para que eles já vão aprisionando esses obsessores, para que eles vão retirando esses obsessores daquele local. Não só obsessor, às vezes até um próprio espírito sofredor, né, que está ali, não sabe, está perdido, simplesmente te acompanhou por uma afinidade que ele sentiu naquele momento e te acompanhou. Então é importante que a gente firme essa vela para o Oxóssi e para os caboclos, né, já que eles têm o domínio dessas ervas, e também ali, ou você coloca uma aguinha ali para as almas benditas, para recolher, mas eu sempre prefiro firmar uma vela, colocar um marafo ali, um copinho pequenininho, para Exu e Pombagira, para me auxiliar
no momento da defumação. Eu, particularmente, faço isso. Eu gosto, eu me sinto muito bem, muito seguro, e sempre deu muito certo, tá? As ervas mais comuns, né, para se colocar, que você não vai errar, né, é o alecrim, a arruda, a alfazema, o guiné, o anis estrelado, a colônia, o eucalipto, aquela folha longa de eucalipto, cravo da Índia, você pode colocar também, o levante, o louro, a madressilva, manjericão, rosa branca, o sândalo e a casca de alho. Então, nós estamos falando aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ervas. Você vai colocar todas? Não. Defumação você vai fazer com 7 ervas ou, no máximo, 9 ervas. Não mais do que isso, tá bom? 7 ou 9 no máximo. Marli, você colocou igreja aqui, acho que é em relação à defumação, é isso, né? Eu acho que é isso que ela colocou. As igrejas também... É isso. As igrejas, o catolicismo utiliza muito, né? Praticamente todas as missas, antes de iniciar, eles fazem a defumação também, tá? Isso aqui mexendo. Muito bem. Então, você vai trabalhar sempre com 7 ervas para defumação, ou, no máximo, 9 ervas. E a mesma finalidade. Como dirigente espiritual, a gente aprende que, quando nós vamos em um ambiente para defumar, que não é o nosso, é de alguém de algum trabalhador ou de algum consulente, né, que muitas vezes é recomendado pela espiritualidade para que vá até lá e assista aquela família, que possa defumar aquele ambiente. A primeira coisa que a gente faz é, a gente leva um arsenal de ervas, né, você vai levar ervas quentes, mornas e frias ali, mas leva um arsenal considerável, já muito direcionado a alguns orixás. Então, geralmente, eu levo de ervas de Ansan, eu vou levar ervas de Ogum, ervas de Exu e Pombagira, ervas de Obaluaê. Essas daí são sempre certas que eu vou levar, tá? Por quê? Porque eu vou trabalhar ali, muitas vezes, abertura de caminho, algumas coisas estão travadas, algum espírito, né, obsessor que esteja ali, então o Yansan já captura também, já leva o que tiver que levar, Exu para controlar o ambiente, né, que não desande, que a coisa não tome proporções diferentes, Exu e Pombagira, e Obaluaê, caso a gente identifique que já tem algum problema de saúde dentro daquela casa, em decorrência de miasmas, né, larvas astrais, coisas que já estão impregnadas dentro da casa da pessoa. Então, geralmente, quando eu vou, e o Jorge já foi comigo aí, meu parceirão aí, né, dessas caminhadas, a gente entra primeiro, conversa com as pessoas, dá uma volta na casa, não fazemos nada. A gente dá uma volta, olha para as paredes, olha para o ambiente. Se tiver bichinho, a gente olha para os bichinhos, né, da casa, ali, como que eles estão, conversa um pouco com as pessoas, e aí sim a gente, diante daquilo que a gente enxerga, consegue ver, consegue sentir, é que a gente prepara ali a defumação com as ervas certas que a gente vai colocar. Mas esses 4 orixás eu sempre coloco, sempre vou colocar, tá? Ervas quentes, mornas e ervas frias aí para a gente tá trabalhando, para ser mais assertivo possível, tá? Então, até coloco aqui, né, deverão sempre ser usadas em quantidade ímpar de ervas, 1, 3, 5, 7 ou no máximo 9 tipos de ervas diferentes. Uma erva só praticamente não tem muito efeito, você tem que ter uma combinação no mínimo aí de erva quente, morna e fria, então seriam no mínimo 3 ervas. Eu trabalho com 7 ou 9, né? Eu prefiro desta forma, que eu acho que tem um efeito mais duradouro, né? Respostas mais rápidas, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Claro, claro. Pode falar.
Como é difícil a gente manter, por exemplo, quando você vai fazer defumação, o carvão aceso. Meu Deus do céu. Eu É me verdade, mato para fazer isso. Você é bota verdade. no álcool, né, um pouquinho para ele absorver. Nossa, eu fiz uma vez na loja, eu não consegui deixar aceso. Acendia toda hora, toda hora. Ali eu recomendo fazer o seguinte, viu, Marli? Primeiro, colocar as pedras de carvão no fogão. Você coloca Fogão? no fogão. Deixa pegar bem essa brasa ali no fogão. Aí você coloca dentro do turíbulo, né, do incensário, e ali existe um leque, como se fosse um leque, tem um lequezinho de palha, o pessoal às vezes chama até de mariô também, mas não é, né, um leque de palha, e ali você vai com aquele lequezinho ali dentro daquele turíbulo, colocando. Vai soprando ele, não tem jeito. Aí coloca a erva ali. Passou um tempinho, vai de novo soprando ali para ele pegar, né? E sempre vai colocando pedrinhas pequenas de carvão, Tá. para ele ir se renovando, já pegando nessas outras pedrinhas. Aí Você não você põe o consegue álcool levar de bem. churrasqueira? O álcool de churrasqueira, você não põe? Olha, às vezes eu coloco. Eu molho, né, num papel higiênico, por exemplo, num papel, e coloco lá e deixo ele pegar. Mas se eu estou num lugar que tem um fogão, eu prefiro no fogão. Eu acho que ele vai mais rápido, pega mais rápido e depois ele mantém aí a consistência, tá? Agora tem uma técnica também, que é do funil, né, Roger? Que a gente fazia lá no centro. É verdade. Diga aí, pode Faz um falar, Gabriel. funil, né, com papel higiênico ou guardanapo. Até a metade você põe óleo de cozinha mesmo. E aí você coloca os carvões e tal. Aquele funil, ele vira um maçarico. E aí pega fogo mesmo. É verdade. Pega mesmo. E olha, Fica show. Mas já me bati um monte disso. Meu Deus. então, assim, como é que nós fazemos, né? Uma defumação, ainda que simples, né? Mas praticamente é o modo aí como todos vão fazer, né? Você vai preparar ali o carvão dentro desse incensário, desse turíbulo, né? E repito, você vai fazer das formas aí como o Jorge colocou, a própria Iris, ou eu como coloquei ali no fogão. Acenda o carvão, deixa queimar bem, até ele virar um braseiro, né? Importante depois se alimentar esse braseiro com esse soprinho que eu falei para vocês. Aí você vai colocar as ervas, uma parte dessas ervas podem ser ervas secas, mas é importante que dentro dessas ervas, dessas 7 ou 9 ervas, que você traga pelo menos um elemento desses com erva fresca. Fiquem tranquilos, porque ela vai queimar. Essa erva fresca, ela vai queimar, tá? Antes de você iniciar, foi o que eu falei, no caso nosso, a gente olha o ambiente para entender o que é que nós vamos atuar. Mas, digamos, né, para vocês que não vão ter esse olhar, vão defumar a casa, a primeira coisa que vocês vão fazer é abrir todas as portas e janelas. Tem que abrir todas as portas e janelas. E aí você vem passando o defumador do fundo da sua casa em direção à rua. Eu moro num apartamento. Ótimo, você vai começar lá do seu dormitório, passando pela lavanderia, cozinha, sala e termina na porta de saída ali para o elevador. É assim que você vai fazer. Sempre do fundo para frente, com todas as portas e janelas abertas. E aí você vai passando o defumador, geralmente você vai passando principalmente nos cantos das paredes, principalmente nos cantos das paredes. Pode passar debaixo da cama também? Pode. Posso passar em cima da minha cama? Sim, faça o sinal da cruz. Em cima da sua cama. Porque ali, 1/3 da sua vida você está ali. Nunca se esqueça. 1/3 da sua vida você passa em cima da sua cama. Ali tem muita energia. Muita energia. Então, passe ali também. Vem passando pelos cantos. Tem gente que gosta de fazer um X, né, de você cruzar em X. Então, você sai de uma extremidade da ponta ali do fundo,
cruza, vai para o outro lado e cruza novamente. Então, você formou um X. Pode ser? Pode também. Agora, o que é mais importante? Você vir entoando, cantando algum ponto de defumação ou fazendo alguma prece. Ah, não sei ponto nenhum de defumação. Tá bom. Faça orações. Vem fazendo orações. Pai Nosso, Ave Maria, creio, o credo, não interessa. Vem fazendo orações. Tá bom? Vem fazendo as suas preces ali. Se for um sobrado, né? Então, como que eu faço? Eu moro num sobrado já. Então, você vem de cima para baixo. Você começa lá em cima. Ah, mas eu tenho um quintal no fundo. Tudo bem, você vai começar em cima, desce, vai para o fundo e vem para frente, em direção à rua. Tá? Sempre dessa forma. Uma coisa que é importante também, depois no finalzinho eu vou dizer quando a gente termina, tá? Mas ao sair pela porta da frente, você defuma, para quem mora em casa, inclusive a sua calçada. A sua calçada é território seu também. Tá? Então, faça a defumação na sua calçada. Mas, Rogério, minha vizinha que é evangélica, você não tem noção, ela vai olhar. Deixa, é a sua segurança. E se ela olhar e falar assim, vem aqui que eu defumo a senhora também, agora. Já cria, já causa, porque é maravilhoso quando a gente causa também. Se for no apartamento, os vizinhos chamam os bombeiros, acham que está pegando fogo. Vai chamar bombeiro, e se chamar bombeiro, manda entrar e todo mundo defuma. Vocês vão entrar, mas primeiro vai ter que ser defumado, senão não entra. Porque já deixa a energia que tem que deixar aí fora. Mas brincadeira à parte, é isso mesmo. Defuma lá na calçada, e aí, defumou, em seguida você retorna, né? E defuma as pessoas que estão ali naquela casa. Então, você vai defumar o ambiente primeiro. Defumei a calçada, ok. Entra novamente, defuma as pessoas que estão ali. Defumou todas as pessoas, você que está defumando, certo? Você entrega na mão de alguém e fala, me defuma agora, que eu também preciso. E essa pessoa vai defumar você também. Feito isso, você vai deixar o incensário na porta ou no portão, porque não se esqueça que aquele elemento ígneo, ele puxou também, ele queimou, e no turíbulo vai ficar aquelas energias deletérias lá também. Então, você vai pegar aquele incensário, aquele seu turíbulo, e você vai colocar no portão, do lado de dentro, não na rua, do lado de dentro, se possível, sempre à sua esquerda, de quem entra. De quem entra à esquerda. Tá bom? Deixe que Exu e Pombagira ali vai tirar, vai levar o que tem que ser levado ali. Ali é com eles. Eles vão resolver. Tá? E aí, depois que você deixou o incensário ali, ele provavelmente isso vai acontecer no dia seguinte, apagou aquela brasa, aquele resíduo que sobrou ali, né? Vai na terra e joga na terra. Tá bom? Descarta ele na terra. Para que a terra possa absorver aquela energia, transformar e trazer em energias boas depois, colocar a favor do nosso planeta aí. Mantenha suas portas e janelas, pelo menos, até que a fumaça se dissipe, né? Você não vai ficar aquele fumaceiro inteiro lá, né? Cheirando a noite inteira. Então, dissipou aquela nuvem de fumaça? Dissipou. Pode fechar as portas, pode fechar as janelas. Muito bem. Quando você terminar, se for em apartamento apenas, tá bom? Você não vai conseguir deixar o turíbulo ali no hall, como é numa casa, correto? Você não vai conseguir fazer isso, porque você não é um apartamento. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar 2 espadas de São Jorge, lá no finalzinho, na sua porta. Você vai abrir a porta, vai ali no hall, não vai sair, porque mora vizinho ali. Então, você vai pegar essas 2 espadas de São Jorge, pode ser pequenas, né, média, assim, mais ou menos, cruza elas e defuma elas. E aí você coloca na porta, em cima da sua porta de entrada. Deixa ali. Pega o turíbulo, vai para a sua lavanderia e deixa terminar de queimar lá.
tá certo? Perto da janela que vai para a rua. Terminou, apagou, aí sim, você retira aquilo lá e joga na terra também do mesmo jeito. Certo? Eu estou falando aqui porque a Solange já colocou aqui, ó. Deixar fora da porta não dá, Solange. Aí você vai ter que fazer isso. Pega 2 espadas, cruza, defuma elas ali na porta, coloca na sua porta de entrada e leva o turíbulo lá para a lavanderia e deixa ele terminar de queimar lá. Certo? Compreendido? Muito bem. Então, feito isso, as ervas, como eu disse, as mais comuns nós já passamos, falamos ali, né? Utilizem sempre 7 ou 9 dessas ervinhas. Certo? Diga, Marli. E aqueles triângulos, não tem mesmo efeito? Aqueles que a gente compra de caixinha? Então, muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Vamos lá. Esses de caixinha, esses que são triângulos, 80% dele é serragem, é pó de madeira. Só serragem. Então, ele tem efeito? Tem, mas não como um defumador, né? Uma defumação feita com as ervas mesmo. Porque eles são feitos, é uma cola, uma resina que eles colocam junto com muito pó de serra, né, de madeira, e ali eles colocam alguns elementos muito mais com aroma. São mais aromatizantes, na verdade, do que erva. Ah, tá. Tá? Se você não quiser ter um turíbulo, né, algo grande que você quer fazer menorzinho, existem em casas de artigos religiosos, existe como se fosse uma cumbuquinha. Eu não sei se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver. Se eu tenho aqui, não sei se você está aqui comigo. Mas existem umas cumbuquinhas de barro. Eu já utilizei elas. É como se fosse uma pecinha de cerâmica, uma cumbuquinha pequena mesmo, assim, de barro. A minha é assim. A sua é assim? É. Então, já tem mais pessoas falando também. Essa cumbuquinha, você pode colocar um carvão normal, só que eu acho que ela é grande para essa cumbuquinha, um carvão normal. Então, tem esses carvões que vendem agora, nessas casas, que é de narguile, um carvãozinho redondinho. Você pega esse carvãozinho redondinho de narguile, põe na... Ah, igual da Solange aí, ó. Solange, mostra aí, ó. Todos estão vendo? Essa cumbuquinha, vira ela de frente, o sol. Isso, olha lá, ó. Então, se couber um carvãozinho que você colocou lá no fogão, bota aí dentro e joga as ervas e vai andando com ele pela casa. Você vai dissipando essa fumaça, tem o elemento ígneo ali, vai ter o mesmo efeito, tá? Coloquem as ervas num saquinho, dá uma boa triturada nela, e aí você vai colocando as ervas ali. Se não der com esse carvão, façam com o carvão de narguile, que é um carvão redondinho. Ele tem um poder calorífico muito grande, ele mantém uma brasa durante muito tempo. Então você coloca 2 desse... Artigos religiosos também tem uns carvãozinhos bem pequenos. Isso, então. É a mesma coisa, você vai colocar esse carvãozinho lá e joga as ervas, vai andando pela casa, né? E vai jogando essas ervinhas assim. Pronto, resolveu. Você está com um turíbulo e vai ter o mesmo efeito. Ele é menorzinho, mais discreto. Não que eu tenha feito, eu só fiz para queimar casca de cebola no primeiro dia do mês. Isso. É isso aí. Né? Então, pode fazer a defumação com ele, tá bom? É melhor do que esses daí de barrinha, né, que a gente vê vendendo. Ele tem muito pó de serragem mesmo. E comprar aquela defumação já pronta? Olha, só se você Confiar, sabe né? que a pessoa ela é honesta no que está sendo colocado. Tá? Se for uma casa que você sempre compra, que você conhece as pessoas,
Você sabe que o cara não vai fazer sacanagem, compra. Dentre essas ervas, muito importante aqui, ó, muito importante. Dentre essas ervas todas, e que compõem o elemento de 7 ou 9, coloquem incenso e beijoim, que são as resinas de incenso e beijoim. Uma é cinza, a outra é meia laranjinha. Então, vocês coloquem ela, porque o incenso e o beijoim, ele tem um poder também adstringente enorme. Muito grande, muito grande. Tá? Então, não se esqueçam. Coloquem esses dois, aí vocês completem ou com mais 5 ervas para completar 7, ou então com mais 7 ervas para completar 9. Tá certo. Tá bom? Obrigada. Acho que é isso. Né? Por hoje, terminamos essa parte aqui. Depois eu vou falar do... Né, nós falamos das ervas, nós falamos do banho de sal grosso, até falei do banho de erva, mas não entramos nos banhos propriamente dito, né? Para que a gente atraia alguns itens importantíssimos da seiva, né? Da essência vital das plantas. Então, na aula da semana que vem, a gente vai falar sobre esses banhos de ervas, né? E como fazer. Eu vou até trazer aqui um vídeo que eu tenho do Renatinho, que ele preparou ali um banhozinho de amaci, mas aí a gente vai falar do banho e vai entrar nos amacis, talvez eu coloque o vídeo dele aí para a gente apreciar também como se prepara o amaci. Tá bom? Alguém alguma dúvida? Quer acrescentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Não? Muito bem. Então eu vou pedir gentilmente que a Maria Neide, que eu já vi que está com o nosso anjinho ali do lado. O Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique, lindão, nosso anjo aqui das segundas. Então, o que eu peço que a Maria Neide, ao nosso querido Luiz Henrique, que ele possa trazer aí essas palavras, orações finais para nós, essa semana que está entrando. Que assim seja. Então, vamos agradecer ao Pai essa grande oportunidade que Ele nos deu. E que a serenidade de todo momento desta aula, trazido pelos mensageiros do espaço, possa armazenar em cada um de nós. E que possamos fazer com que essa energia seja um alimento para cada um de nós. E que possamos sempre lembrar um do outro durante toda a semana. Que possamos transmitir essa energia para os nossos irmãozinhos que caminham ao nosso lado. E ao amanhecer, agradecer ao Pai o grande presente que é a vida. E que possamos, todos os dias, agradecer a grande bênção que Ele nos dá, que é o alimento da nossa mesa, e aonde possamos colocar a nossa cabeça quando nós, à noite, nos deitamos, para que possamos dizer: Senhor, em paz eu deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Graças a Deus, meu Deus, graças a Deus, meu Deus, pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Pai, Oxalá, muito obrigado. Pai, Oxalá, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos orixás, muito obrigado. E aos orixás, muito obrigado.
pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Pai João da Mata, muito obrigado. Pai João da Mata, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos mensageiros, muito obrigado. E aos mensageiros, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E ao Rosário, muito obrigado. E ao Rosário, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos meus irmãos, muito obrigado. E aos meus irmãos, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Jesus. Que possamos ter uma boa noite de sono. Pai nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim como nós perdoamos a quem tem pedido, e não deixei cair em tentação, mas do vale do mal. Amém. Porque Deus é o reino, o poder e a glória para todos os sempre. Amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Ótima semana a todos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Boa noite, bom descanso para todos nós. Muita paz, muito equilíbrio. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Tchau, gostosinho. Boa noite para todo mundo. Tchau, delícia. Boa noite. Boa semana. Boa noite, Rosa. Boa noite, madrinha. Tchau, Luiz Henrique. Obrigado. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Marcelo, tudo bem aí? Tá bom. Boa semana, gente. Fiquem com Deus. Amém.